Vamos acalmar nossa mente, fechando os olhos, respirando lento e profundamente, inhalando, exhalando. Suave e lentamente, cada quem no seu tempo, abrindo os olhos lentamente para assistir a nossa palestra de hoje, da nossa irmã Fátima, a reencarnação no enfoque teosófico. Eu vou só pedir para todos desligarem os microfones, que está dando uma microfonia aqui, inclusive Miguel e Vanessa, ok? Melhorou. Então, ainda está um pouquinho, né? Eu vou tentar compartilhar aqui a tela, ver se eu consigo a tela inteira. Da outra vez eu não consegui, vamos ver se agora eu vou conseguir. Apareceu para vocês? Alguém pode me dar o toque? Sim. É agora. Reencarnação, sim, apareceu. Apareceu a reencarnação no enfoque teosófico, sim. Então vamos começar. A última vez, né, que nós tentamos dar entrada no estudo desse tema, né, eu dei a primeira parte, é o processo entre duas vidas, é basicamente o que ocorre entre uma reencarnação e outra, de acordo com a filosofia clássica, né, de acordo com o que deixou escrito para nós a Blavatsky e os mestres de sabedoria. Então é uma teosofia bem clássica mesmo, né, não é baseado no espiritismo moderno. Ela é uma filosofia mais, né, mais bem embasada naquela filosofia hindu, Veda. Então, é um pouco mais difícil para a gente, porque a linguagem do mestre ela é uma linguagem mais, né, densa, né, mais sofisticada, mas a gente entende. A gente se cansa porque o estudo é cansativo, tem muita informação, mas a gente vai aprendendo aquilo que é possível, né, assimilar, de acordo com a capacidade intelectual de cada um, né? Então, nós vimos, eu vou passar aqui rapidamente, vou tentar repassar rapidamente uma visão geral, certo? Do que a gente está vendo. Não dá para recapitular, o tempo é muito curto. Aqui, o ciclo da vida humana. O ciclo da vida humana, ele começa com o ser. O ser humano, ele nasce. Eu vou botar aqui o pincelzinho para ficar mais fácil, né, para a gente. Nós temos o nosso processo de nascimento, que é chamado de encarnação, né, aqui na Terra. Então, essa dura mais ou menos até uma média de 100 anos, e aí nós morremos e entramos em outro ciclo de vida subjetiva. Entramos no mundo dos desejos, no mundo astral, né? Ou Kama Loka, como é chamado pela filosofia esotérica. Então, no Kama Loka, nós perdemos os nossos 3 corpos mais densos e ficamos apenas com os 2 corpos, o corpo de desejo mental inferior e os outros 2 princípios espirituais, que são Atma Buddhi, né? Atma Buddhi, Manas ali bem juntinho a Buddhi, né?
sobrevivendo nesse mundo intelectual mais adormecido. A regra geral é que quem entra aqui, quando perde os 3 corpos, o princípio da vida, aqui, quando morre, né? Quando perde na passagem, né, da morte para essa outra vida no Kama Loka, então nós perdemos o nosso corpo físico, nós perdemos o nosso princípio vital e nós perdemos o nosso corpo, o duplo etérico, né, que morre quase que igual com o corpo físico. Então nós perdemos os 3 veículos que nos faz atuar aqui nesse mundo físico, no mundo encarnado. Então nós passamos para ter uma vida agora neste mundo, segundo mundo, que é referente ao purgatório na nossa religião católica. Aqui tem esses mundos são todos divididos em várias regiões, que é de acordo com o desenvolvimento espiritual de cada um, né? Para cada desenvolvimento espiritual, há um tipo de mundo subjetivo, onde a gente vai gastar o nosso karma. A gente vai... nesses mundos subjetivos, nós não vamos criar karma. Eles são, aqui nesse mundo, principalmente, nesse mundo astral, ele é um mundo de desintegração. Então, nós vamos nos liberar dos nossos corpos mais densos, aqueles que ficaram ainda, que é o mental inferior, é o Kama Manas, né? A gente vai nos liberar do Kama Manas, que são os 2 corpos mais pesados que a gente tem, para ficar somente a mônada, que é Budi, né? Com o que é a mais espiritual do Mana, e Atma. Então, a gente, aqui, esses 2 princípios, eles não estão aqui nesse mundo, porque Atma e Buda, eles são altamente espiritual, mas eles estão ali ao redor daquele corpo Kama manásico, né? Eles estão ali dirigindo aquele corpo com os seus raios. Então, quando chega o tempo certo que passa nesse mundo, né? A gente vai perder, vai haver uma separação, uma espécie de julgamento, como eu falei para vocês da outra vez, hoje eu não posso me demorar muito, e aí os princípios superiores, eles vão se separar dos princípios inferiores. Os princípios inferiores, eles vão ficar aqui rodando como uma casca, né, um cascão até se desintegrarem, porque aqui é um mundo de desintegração. Então, o que é mais denso, ele vai ter que ser exterminado aqui, vai ter que ser desintegrado aqui nesse mundo, e o que é espiritual vai nascer em outro mundo, vai passar por um período de gestação e vai renascer aqui neste mundo, que é chamado do mundo céu, ou Devachan. É o 3º nascimento do corpo, do nosso ser, né, do nosso ego, nessa roda da vida, nesse samsara, né? É o 3º nascimento, e é o mais sublime, o mais espiritual. Pode ligar o microfone, Cícero? É o mais espiritual. Então, Devachan é referente, não é como o nosso céu, mas é referente ao céu da nossa linguagem católica, né? Ele tem uma diferença porque o Devachan, você nasce, você cresce, se desenvolve e você morre. A personalidade. Aqui nós vamos viver com a nossa personalidade mesmo, quem nós fomos aqui na Terra. Então, nós vamos trazer para cá essa personalidade, aquilo que foi mais sutil, aquilo de mais do bem que a gente praticou na Terra, a gente vai trazer e vai reviver aqui neste mundo. É um estado que o ser humano alcança entre 2 reencarnações. É um estado espiritual bem elevado, né? Que Devachan, pelo próprio nome já diz, é o local dos deuses, né? Então aqui só tem espírito puro. Então nosso espírito puro, ele vai passar um tempo de vida aqui nessa região celestial. Eu vou passar agora, vou seguir sobre o Devachan, porque sobre os outros mundos os outros 2 mundos nós já falamos na aula anterior. Quem não assistiu pode ver lá na gravação, né? Todos já.
Verdes. Sobre o Devachan. Antes eu vou só explicar um pouquinho sobre o Devachan. Quando o ego renasce no Devachan, porque ele é um novo nascimento, né? Ele se redesenvolve e ele vai desfrutar ali de uma existência consciente durante algum tempo neste outro mundo, né? Antes de reencarnar, antes de voltar à reencarnação. Então, essa nova existência neste mundo devacânico, ela é uma existência totalmente espiritual. Então, é um estado de consciência elevadíssimo. Esse estado é de beatitude espiritual completa, onde os que nascem ali são verdadeiramente felizes. A felicidade verdadeira, o amor real, tudo está nesse mundo. E os espíritos que vão até lá vão para descansar e depois retornam para continuar o seu ciclo evolutivo de reencarnação. Aqui nós temos na tela uma descrição alegórica desse mundo, né? Deixada pelo Senhor Buda. Eu não sei como é que se escreve aqui o nome da escritura sagrada budista, né? Shamun Mi Tung, mas tá aí, né? Então, diz Buda sobre o Devachan. Muitos milhares de miríades de sistemas de mundos distantes deste nosso, há uma região de bem-aventurança chamada Sukhavati. Sukhavati é uma palavra sânscrita que significa terra pura ou terra feliz. Esta região está rodeada por 7 fileiras de grades, 7 fileiras de amplas cortinas, 7 linhas de árvores ondulantes. Esta santa morada dos Arhats está governada pelos Tathagatas, são os Tian Chohans ou Budas, né? E é possuída pelos Bodhisattvas. Ela tem 7 formosos lagos, de cujo centro fluem águas cristalinas com 7 e uma propriedades ou qualidades distintas, os 7 princípios emanantes do Uno. Este, Sariputra é o discípulo mais importante, aquele discípulo o principal discípulo dele, né? Que, se não me engano, era Ananda, né? Então, este, Sariputra, é o Devachan. Então, é uma região que se vai para receber uma recompensa pelo bem que a gente fez na Terra. E a gente vê também falar sobre essa região, essa recompensa que a gente recebe no pós-vida, né, no pós-morte, no Novo Testamento, quando ele diz que o juízo fala sobre o juízo final, do segundo encontro com Cristo, né, e também por diversas vezes afirma a retribuição que a alma recebe conforme as suas obras e a sua fé. Devachan, um estado de pura felicidade. Então, a gente já vai entrar aqui na carta 68 do Mahatma Kumi. Essa carta é conhecida como a carta do Devachan. Então, ele diz: certamente o novo ego, depois de renascer, retém durante certo tempo, proporcional à sua vida terrestre, uma completa lembrança da sua vida na Terra. E como eu já falei antes, eu vou viver no Devachan como fato, eu vou lembrar da minha vida aqui na Terra, do que foi bom, tudo que foi bom, reto, justo, sagrado. Então eu vou lembrar, nós vamos nos lembrar e vamos reviver no Devachan. Mas ele nunca pode retornar à Terra do Devachan. O espírito não pode vir à Terra. E este último tampouco tem, mesmo omitindo todas as ideias antropomórficas de Deus, qualquer semelhança com o paraíso ou céu de qualquer religião. E foi a imaginação literária de HPB que sugeriu a ela essa maravilhosa comparação com o céu católico, né? O nosso céu católico, a gente recebe a instrução de que a gente vai viver eternamente, né, no céu, felicidade eterna, e no Devachan
o período de tempo é limitado. Como eu já disse, lá a gente nasce, cresce e morre, né? Então, tem algumas diferenças. Este ego que vai vivenciar esta vida de aventurança no Devachan, ele nunca pode retornar à Terra, conforme afirma o mestre, porque ele ainda é o eu espiritual da vida anterior. Ele é o eu espiritual da vida anterior, o eu pessoal, certo? A gente tem que entender isso aqui, que é o eu pessoal. Ainda é aquela personalidade da vida anterior da Terra. Então, essa personalidade, ela nunca volta à Terra, né? Que a gente sabe que ela termina os seus dias de vida no Devachan. Ela desaparece no Devachan. Então, quando ela vivenciar toda a felicidade que ela tem direito, essa personalidade ela vai desaparecer. Quem retornará à Terra será apenas a mônada, ou Atma Buddhi, ou seja, o ego, né? Ela emergirá da etapa final e sem formas do Devachan, Arupa Devachan, para provocar o seu próprio renascimento sem recordações em um novo corpo. Quem vai para o Devachan? Pergunta Sinnett, que essa carta é para Sinnett. Ele pergunta, quem vai para o Devachan? Aí o mestre responde, o ego pessoal, é claro, mas beatificado, purificado, sagrado. O ego pessoal é o eu pessoal, o eu, aquela parte purificada de nossa personalidade, que conseguiu aderir a Buda. Então, cada ego, a combinação do sexto e do sétimo princípios, Atma Buddhi, né? Que depois do período de gestação inconsciente renasce no Devachan, é necessariamente tão puro e inocente quanto um bebê recém-nascido. O mero fato de haver renascido mostra a preponderância do bem sobre o mal em sua personalidade anterior. E enquanto o mau karma fica de lado por algum tempo para seguir em sua futura encarnação terrestre, ele traz consigo para esse Devachan o karma das suas boas ações, palavras e pensamentos. Mal é um termo relativo para nós, como já lhe foi dito mais de uma vez, e a lei de retribuição é a única lei que nunca falha. Quer dizer, o que acontece é que nós colhemos aquilo que plantamos, né? Bom e mal é apenas uma maneira da gente dizer que eu criei bom karma ou eu criei mau karma. Eu fiz o bem ou eu fiz o mal. Se eu fiz o mal, eu recebo o mal. Se eu fiz o bem, eu recebo o bem. É a lei, né? Portanto, todos aqueles que não caíram no lado do pecado e da bestialidade irrecuperáveis vão para o Devachan. Eles terão de pagar por seus pecados voluntários e involuntários mais tarde. Enquanto isso, eles são recompensados, recebem os efeitos das causas produzidas por eles. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu repasse alguma coisa, pode dizer, viu, gente? Não tem problema, não. A gente vai ajustando o tempo, né? Naturalmente, se trata de um estado, digamos assim, de intenso egoísmo, durante o qual o ego colhe a recompensa do seu altruísmo na Terra. Ele está completamente envolvido na bênção de todas as suas afeições, preferências, pensamentos pessoais terrestres e colhe o fruto das suas ações meritórias. Esse egoísmo aqui que o mestre fala, esse egoísmo é bom a gente explicar um pouquinho, porque naquelas religiões superiores não existe esse tipo de vibração pesada, né? Mas lá é uma região altamente altruísta. Não é o egoísmo no sentido comum da palavra, de implicar, prejudicar alguém, né? Como a gente entende aqui na Terra. Esse é um termo técnico do budismo. Quem já leu como é o nome do livro? A Voz do Silêncio. A gente vê que lá tem dois tipos de Buda, né? Quando o Buda chega no Nirvana, ele já tem o conhecimento
ele é consciente, né, do sentimento de autoconsciência pela humanidade. O ego, aqui no Devakan, ele está vivendo uma vida interna, pessoal. Ele não tem essa consciência ainda desse auto-sacrifício pela humanidade. Ele ainda está no caminho, ainda está aprendendo, né? O Buda, quando ele chega no Nirvana, ele já tem essa consciência. Então, lá, existem 2 tipos de caminho. Uns eles seguem o caminho da iluminação, eles continuam no Nirvana, Paranirvana, Mahaparanirvana, né? Continuam o seu caminho, e aí, por éons de Manvantras e Pralayas da frente, né? E outros chegam na porta do Nirvana, que são os Budas da compaixão, eles retornam para ajudar a humanidade. Então, aqueles que seguiram o seu caminho na espiritualidade, no budismo é chamado isso, eles chamam de egoísmo, são os Budas egoístas, mas não é nesse sentido pejorativo como a gente entende, certo? Nenhuma dor, nenhuma aflição e nem mesmo a sombra de uma tristeza surge para escurecer o horizonte iluminado de sua pura felicidade, porque é um estado de perpétua Maya. Por que Maya? Porque o ego, ele produz esse paraíso, né? Pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios impulsos, pelas suas tendências. Ele produz isso na mente. Então, se é mental, é do mundo manifestado, né? Do mundo fenomênico. Se é do mundo fenomênico, é chamado de Maya, né? Ele está envolvido com os véus de Maya, né? Então, já que a percepção consciente da personalidade do indivíduo na Terra é apenas um sonho passageiro, essa percepção também será a de um sonho do Devakan, só que 100 vezes mais intensa. Isto é um estado de consciência que é referente a um sonho com sonho, né? Um sono com sonho, referente a aquele estado de consciência de sono com sonho. O estado de consciência nosso, que é esse ativo, né? Ele é dito que a alma está sonhando. Nós estamos aqui na nossa objetividade, né? Na nossa atividade, a nossa alma está sonhando. É um sonho, a nossa vida aqui na Terra é o sonho da alma. Isso é dito, né? No mundo esotérico. Então, nós estamos sonhando na nossa vida ativa e nós estamos sonhando também quando estamos passando pelas outras etapas pós-morte, sonhando um sonho dos mundos subjetivos de nossa consciência. Isso é tão verdade, de fato, que o ego feliz é incapaz de ver através do véu as maldades, aflições e angústias a que os que ele amou na terra podem estar sujeitos. Ele vive naquele doce sonho com os que ama, quer tenham ido antes ou ainda permaneçam na terra. Ele os tem perto de si, tão felizes, tão abençoados e tão inocentes como o próprio sonhador desencarnado. E, no entanto, exceto raras visões, os habitantes do nosso planeta denso não o sentem. A gente vai ver lá na frente que há casos em que nós sentimos quando a gente entra também no estado de pureza, a gente pode entrar em comunhão com esses egos que estão nessa região de bem-aventurança. Fátima. Oi. Com licença. Miguel tá na linha, porque eu estou ouvindo uma cantoria no... Tá. Miguel, vai lá para a sala, tá atrapalhando aqui, meu filho. Por favor. Ele está aqui comigo, saiu. Obrigada. Obrigada. Nada, Fátima. Valeu. Desculpem aí. Então, vou continuar aqui. É aí, durante essa condição de completa maia, que as almas ou egos astrais dos sensitivos, puros e amorosos, operando sobre a mesma ilusão, pensam que suas pessoas queridas descem até eles na terra, quando são os seus próprios espíritos que se elevam até os outros no Devakan. Quer dizer, somos nós
os espíritos dos sensitivos, daquelas pessoas dos médios, né? Eles é que se elevam até o Devachan. Por quê? Porque os encarnados, eles têm os veículos para isso, estão com seus 7 veículos completos, né? Atuando ali em si. Então, aqueles que estão no Devachan, eles só estão com Atma Buda, 2 veículos altamente sutis, então eles jamais poderiam vir aqui nesse mundo denso, né? Se manifestar aqui. Então, nós é quem vamos até eles, nosso espírito é quem chega até eles. Muitas das comunicações espirituais subjetivas, a maior parte delas, quando os sensitivos têm mente pura, são reais, mas é extremamente difícil para o médium não iniciado fixar em sua mente as imagens verdadeiras e corretas do que ele vê e ouve. Quer dizer, se o médium não tiver uma iniciação completa, se tiver um conhecimento de como é aquela região sutil, né, ele vai entrar em contato e vai distorcer os fatos, né, porque ele não tem o completo domínio sobre o que acontece ali. Alguns dos fenômenos chamados de psicografia, embora mais raramente, são também reais. O espírito do sensitivo fica odilizado, magnetizado, digamos assim, pela aura do espírito que está no Devachan, e se transforma durante alguns minutos naquela personalidade desencarnada, escrevendo com a letra desta última, com sua linguagem e seus pensamentos, como eles eram durante sua vida. Os 2 espíritos ficam misturados como se fossem um, e a preponderância de um sobre o outro durante tais fenômenos determina a preponderância da personalidade nas características demonstradas em tais escritos e nas falas em transe. Quer dizer que a gente pode entrar, o médium ele pode entrar em contato com a entidade devacânica, né? Quando isso acontece, quando as moléculas do corpo astral do médium e as moléculas do corpo astral daquela entidade, eles ficam em harmonia, eles vibram em harmonia, há aquela harmonia, então essa comunicação é possível. Se ela vai ser uma comunicação que vai trazer uma mensagem daquela entidade, digamos que a gente está falando sobre o Devachan, daquela entidade que está no Devachan, se é realmente dela, se é real, isso aí vai depender das condições morais do médium, porque ele pode receber a mensagem, mas ele pode distorcer de acordo com as suas ideias, com a sua personalidade, com a sua condição de ser, né? Então é muito difícil considerar uma mensagem segura, né? Então, para saber se a comunicação foi verdadeira, tem que analisar as tendências morais, tanto do médium quanto daquela entidade comunicante. E só assim definir se aquela mensagem é autêntica ou não. Ver as características de um e de outro e saber se realmente tem sentido, né? Quem tem acesso ao Devachan? O mestre explica que o Devachan é uma dimensão espiritual apenas em contraste com nossa própria e grosseira dimensão material. E como já foi dito, são estes graus de espiritualidade que constituem e determinam a grande diversidade de condições dentro dos limites do Devachan. A gente viu ali que o Buda disse que são 7 regiões, 7 lados, então é uma infinidade de planos, né? Para cada tipo de espiritualidade tem o seu plano. Como diz no Novo Testamento, né? Que o meu pai, Jesus diz, né? A casa do meu pai tem muitas moradas, né? Não lembro bem o restante do versículo, nem de quem é. Uma mãe de uma tribo selvagem não é menos feliz que uma mãe de um palácio real com seu filho perdido de volta aos braços. E embora, como egos verdadeiros, as crianças mortas prematuramente, antes do aperfeiçoamento da sua entidade setenária, não encontrem seu caminho para o Devachan,
Mesmo assim, a fantasia amorosa da mãe encontra a criança lá, e nenhuma delas deixa de encontrar aquele ou aquela pela qual seu coração anseia. Quer dizer, uma mãe primitiva como uma mãe culta, né? O amor é o mesmo que ela sente pelo filho perdido enquanto estava aqui na Terra, né? Perdeu o filho morreu enquanto estava aqui na Terra. Então, quando chegar no Devachan, ela vai encontrar com esse filho, tanto a primitiva quanto a outra. Os amores estão numa sequência diferente, num patamar diferente, né? Porque a culta, ela tem um maior conhecimento, né? Talvez, por isso, não sei. E a mãe do tribo selvagem, mas o amor é o mesmo. Então, isso vai fazer com que eles vivenciem essa condição lá no Devachan, essa condição de amor com seu filho, mesmo que o filho não esteja, que o ego do filho não esteja no Devachan. Então, porque ele fala aqui sobre os egos das crianças mortas prematuramente, antes do aperfeiçoamento de sua entidade setenária, não encontram seu caminho para o Devachan. É que as crianças, antes dos 7 anos, elas não têm ainda a sua personalidade formada, né? Então, não tem ainda o corpo mental formado. Então, eles não têm como chegar ao Devachan, porque o Devachan, ele se passa no plano mental. O que acontece quando há uma morte assim, o mestre diz que quem reencarna é humanas, daquela criança, humanas, e o seu princípio vital. Eles reencarnam quase que imediatamente na Terra, né? Ele não tem como chegar até o Devachan. Por isso que ele fala ali que mesmo que ele não tenha corpo kármico, né? O mestre explica que o Devachan é uma dimensão espiritual apenas em contraste com a nossa... Eu já li isso, não foi? Já li. Antes do aperfeiçoamento, certo. Seguir. Quem tem acesso ao Devachan? Pode-se dizer que é apenas um sonho, mas afinal, o que é a própria vida objetiva, exceto um espetáculo de vívidas irrealidades? Então, nós encontramos lá com as pessoas que nós amamos de verdade, aquele amor real, aquele amor verdadeiro, amor universal, né? Então, nós vamos encontrar com pessoas que estão no Devachan, pessoas que estão no Cama Louca, pessoas que eu digo que são egos, né? Egos que estão no Cama Louca, egos que estão ainda aqui na encarnação. Assim como quando a gente dorme, que sonha, a gente também encontra com pessoas que já morreram, que estão em outros planos, né? Então, a característica é a mesma. A característica, nesse sentido, né, ele tem a mesma característica do nosso sonho. Por isso que se diz que é um sonho, um estado de sonho. Oi. Eu queria só dar uma opinião bem rapidinha a respeito disso. Pode falar, eu adoro. Porque antigamente, quando eu estudava teosofia, eu chegava a confundir o Devachan com o Nirvana. E depois me aprofundando nos estudos do budismo, que a gente vê que, como você falou, o Devachan ele é uma projeção mental também. Tanto é que a iluminação, ela está para além do Devachan. O mestre Gampopa Rinpoche, no livro Ornamento para uma Guirlanda de Flores, ele vai falar que o Devachan, assim como o Sansara, não passa de Maya. Por isso que a iluminação está para além desses dois planos. É só isso. A Nirvana, para Nirvana, né? É a morada dos Budas, né? Sim. Isso mesmo, obrigada pela contribuição, foi ótimo. Os prazeres experimentados por um indígena pele vermelha em seus felizes campos de caça naquela terra de sonhos, no Devachan, né, não são menos intensos que o êxtase sentido pelo connoisseur, eu não sei dizer essa palavra, acho que é francês, significa conhecedor, que eu acredito que é como é que a gente diz? Um yogi em meditação, né, em estado meditativo. Pelo connoisseur ou meditante que passa longas eras elevado pela delícia de escutar sinfonias divinas tocadas por coros
e orquestras angelicais imaginárias. Assim como não é culpa do Pele Vermelha haver nascido como um selvagem com instinto de matar, embora ele tenha causado a morte de muitos animais inocentes, se, contudo, ele foi um bom pai, um bom filho, marido, por que ele não deveria desfrutar de sua cota de recompensa? Então, a gente vê aqui que a maioria das pessoas, eles passam pelo Devakan, tanto as pessoas mais primitivas, né, quanto as pessoas mais evoluídas, né? E aqui é interessante saber também, o mestre explica lá na carta, que o selvagem, quando ele voltar a reencarnar por conta dessa morte de animais inocentes, né, ou quando ele voltar a reencarnar, ele renascerá ocupando apenas um lugar inferior na escala evolutiva, em razão do seu desenvolvimento moral imperfeito. O que é totalmente diferente daqueles que maltratam os animais e que matam por amor ao esporte, né? Porque aí ele já tem o seu karma quando já vai ficar contaminado pela delinquência moral, né? Porque é uma infração das regras morais. A pessoa faz com consciência, né? Sabendo que aquilo está causando sofrimento. Um intervalo entre duas vidas. O Devakan não é apenas um descanso espiritual merecido. Ele é também indispensável para que a alma imortal possa voltar renovada, em boas condições, à intensa luta que é a encarnação física. O bom guerreiro não deve ir mal equipado e exausto para uma batalha que será longa e dura. Se fizer isso, poderá perder a batalha em pouco tempo. Por isso, o Devakan é indispensável para a evolução da alma espiritual. Ele prepara a individualidade superior para a próxima batalha na Terra, a próxima encarnação, né? Assim, no caso de cada indivíduo, o intervalo de tempo entre duas vidas dependerá da qualidade e quantidade do material que deve ser processado ou revivenciado nas esferas subjetivas do pós-morte. Seu intervalo de vida subjetiva só poderá mudar na medida em que tiver sido alterada antes a qualidade de vida na encarnação objetiva. É importante a gente lembrar, né, que nós construímos todo o nosso período pós-morte, nós vamos construir enquanto estivermos aqui em vida. Então, o que vai acontecer depois é tudo resultado, é feito, né, das causas que nós produzimos aqui em vida. Um longo intervalo entre duas vidas, uns registros na literatura teosófica. Eu peguei os registros dos mestres e de Blavatsky para a gente ver o que é que eles dizem sobre esses intervalos. Então, na carta 93 de Carta dos Mahatmas, Alfred Sinnett menciona os casos infelizes em que o material espiritual do pós-morte não chega a ser suficiente para que a individualidade nasça no Devakan. Sinnett pergunta quando é que, nesses casos, a mônada, a alma imortal, poderá voltar ao plano físico para uma nova encarnação. Aqui são aqueles casos dos Marahupas que a gente viu no estudo anterior, né? Aquelas pessoas que estão com aqueles egos que se separaram totalmente por causa de sua maldade, de sua bestialidade, né? Se separaram totalmente dos princípios superiores. Então, eles viram Marahupa, viram egos que vão ser exterminados, vão ser destruídos, estão condenados a morrer no planeta da morte, né? Então, ele está falando desses egos. E o mestre responde, o mestre afirma, certamente, ele está falando não do ego, ele está falando da parte espiritual desses egos, não é? Ele está falando da mônada desses egos, daquela parte espiritual que foi separada daquela parte que não evoluiu. Então, a mônada, certamente não antes de 1000 ou 2000 anos, essa mônada vai voltar a renascer. A frase completa diz, isso significa que, como a mônada não tem o corpo kármico para orientar o seu renascimento,
cai na não existência durante um certo período e depois reencarna, certamente não antes de 1000 ou 2000 anos. Em outro texto, falando dos casos normais em que há Devakan, o mestre esclarece: sem dúvida, o ego real é inerente aos princípios superiores que reencarnam periodicamente a cada 1000, 2000, 3000 ou mais anos. Essa é da Carta dos Mahatmas, carta 85. Na carta 62, o mestre explica mais uma vez que os intervalos entre os renascimentos são incomensuravelmente grandes. H.P. Blavatsky não foi omissa a respeito do tamanho dos intervalos. No artigo intitulado Teosofia e Espiritismo, ela deixa claro que o período entre duas vidas é de milênios e não de séculos. Em outro texto, HPB menciona que, salvo exceções, o intervalo é de cerca de 3.000 anos, às vezes mais, às vezes menos. Fica bem clara, assim, a dimensão do intervalo de tempo entre as encarnações, segundo a teosofia clássica. Esses dois trechos de textos ditados aqui de Blavatsky, eles estão no Collected Writings. E o mestre acrescenta: são séculos e milênios frequentemente multiplicados por alguma coisa a mais. Os prazos de existência encarnada de um homem correspondem apenas a uma pequena proporção dos seus períodos de existência internatal. Isso já é na carta 68 do mestre, né? Intervalo entre duas vidas ainda. É verdade que há exceções. Um discípulo avançado dos mestres de sabedoria poderá cancelar seu Devakan, reencarnando em apenas alguns anos ou décadas. Isso, porém, só é possível porque ele conhece em vida e experimenta diariamente, em estado de vigília, algo da substância essencial da consciência que há no Devakan. Isto é, que através da pureza e da meditação intensa, né, é possível separar o mundo do desejo e superar o mundo do desejo e acessar o mundo das formas, ou o Devakan, né, o mundo das formas, ou o mundo mental, que é o Devakan. Então, os mestres conseguem fazer isso, eles passam mais rapidamente, não que eles cancelem o Devakan totalmente, mas eles passam bem rapidamente, porque a lei não pode mudar. A gente vai ter isso aqui na frente, né? Assim, nesses casos pouco frequentes, a situação e a duração do pós-morte se alteram. Os critérios da lei de reencarnação são universais. Eles não se alteram. Eles pertencem à lei do karma e não estão sujeitos a qualquer ação casuística ou clientelística em favor ou desfavor deste ou daquele indivíduo. Quer dizer, eles podem passar mais rapidamente pelo Devakan. Não que eles vão pular uma etapa, né? Não, no pós-morte das pessoas, dos mestres também, eles são, porque também eles passam por esse estado com consciência, né? Em vigília, né? Não é como um mortal comum, que vai passar por eles quase que dormindo, né? Principalmente no cama louca, né? Ele vai passar pelo cama louca todo dormindo, sem ter consciência do que está ali. A gente vai continuar. O indivíduo é que deve alcançar a sabedoria e viver estados equivalentes ao Devakan em vida, se quiser encurtar o processo pós-morte para servir à humanidade. Então, a gente deve crescer e evoluir através de nossos próprios esforços. Não esperar pela evolução da mãe natureza, que é muito lenta, né? Quando a mônada está finalmente pronta para renascer, ela é tomada por um impulso por aprender mais. No caminho da vida física, ela se reencontrará com seus antigos skandhas, ou registros kármicos, que aguardavam por ela para guiá-la em um novo ciclo de colheita e plantio. Os skandhas são registros são registros vibratórios, são deixados na luz astral, né?
Isso é conhecido como karma. Karma são isso, aquilo que a gente produz com os nossos pensamentos, nossas palavras, nossos sentimentos, e nossas ações, né? Tudo fica registrado na luz astral. Então, de onde se originou aquela vibração, ela vai ter que voltar para ser corrigida, né? Então, isso aqui é chamado de skanda e aqui é chamado de karma. E esses skandhas, eles vão orientar, o karma, ele quem vai reorientar as nossas próximas encarnações, são a base, né, das próximas reencarnações. Então, os skandhas, eles são deixados para trás quando o ego vai ao Devakan. Ele fica totalmente no Devakan, ele não tem, o ego no Devakan, ele não tem consciência dos erros que ele praticou aqui na Terra. E são recolhidos no retorno à vida desse ego e esgotados por uma nova personalidade. Quem tem horário aí, pode me dizer se ainda dá tempo para ter mais dois slides. Eu estou sem relógio aqui. Alguém pode me dar uma dica? Faltam 10 minutos, Fátima. 10? Pode continuar. 10? Então, diz o mestre de sabedoria em Carta dos Mahatmas. A regra é que uma pessoa que tem uma morte natural permaneça desde algumas horas até uns poucos anos dentro da atração da Terra, isto é, no Kama Loka. Mas há exceções, no caso dos suicidas e daqueles que têm uma morte violenta em geral. Isso aqui a gente já viu mais ou menos alguma coisa, né, anterior, né? Os suicidas eles ficam em total pesadelo, que eles acham que morreram e na realidade percebem que estão ainda com o princípio vital, né, ali, e passam tempo até conseguir chegar à sua idade, que seria aqui na Terra, que estava previsto, né? O seu plano evolutivo, o nosso plano evolutivo, ele tem essa previsão. A gente vai passar tantos anos na Terra para cumprir a nossa missão. Então, quando a pessoa morre antes do tempo, tanto os suicidas como aqueles que têm uma morte violenta em geral, que sejam maus, né? Eles vão passar esse período de pesadelos, né? Então, se eles não conseguirem ultrapassar ou se recuperar durante esse tempo e conseguirem cair nos médios, né, para conseguir ter sensações e tudo, eles vão ter que tá me atrapalhando, eles vão ter que sair, né, da atração da Terra e vão ser sugados pelo planeta da morte. Então, desde algumas horas até poucos anos, a pessoa passa no centro, dentro da atração da Terra, a pessoa normal, né? Aí ele diz, felizes, 3 vezes felizes em comparação, são aquelas entidades desencarnadas que dormem seu longo sono e vivem sonhos pelo céu no espaço, que são a maioria das pessoas, né? E pobre daqueles cuja trisna é sede de viver, apego exacerbado, né, pela vida, né? Então, quem tem uma sede muito grande de viver, que quer viver à vontade, é muito forte, né? Então, eles são atraídos, né, pelos médios, e pobre destes últimos, dos médios, né, que os colocam em tentação, pois, ao agarrar-se a eles e satisfazer sua sede de vida, o médium ajuda a desenvolver neles, de fato, a causa de um novo conjunto de skandhas, de karma, né? Um novo corpo com tendências e paixões muito piores que as do corpo anterior. Esses skandhas que são gerados aí nessa região da Kama Loka, que é uma região de desintegração, é totalmente contrário, é diferente, né, da natureza do pós-morte, onde o ego vai desintegrar sua parte densa e vai cessar a produção de karma. E ao contrário, quando o espírito, né,
os egos, ou os cascões, eles entram em comunhão com o médium, né? Eles vão adquirir mais karma para o novo ego quando renascer. É um karma adicional, né? Então, porque às vezes a gente vê eu tenho alguns amigos que eles são espíritas, né? E eles dizem, são médiuns, aliás, e eles dizem que é uma caridade, né? Deixar que o espírito que está no outro mundo, sem aqueles seus órgãos sensoriais, que ele sinta através dele. E aí o mestre está dizendo aqui que é exatamente o contrário, né? Ele está prejudicando a si, está prejudicando também aquele espírito. Se pelo menos os médiuns e espíritas soubessem, como eu disse, que cada novo anjo guia, a que eles dão as boas-vindas em êxtase, é induzido por eles a um upadana. Upadana é essa característica de você obter sensações, né? Do habitante do Kamaloka, ele obter sensação, porque ele não tem mais órgãos sensoriais, mas ele vai obter sensação através do médium. Vai sentir, é por isso que as pessoas bebem, né? Às vezes comem demais, fumam, influenciado por essas entidades, né? Luxúria, sensualidade. Então, tudo isso é chamado de upadana. Então, isso produzirá uma série de males indescritíveis para o novo ego. Eles seriam, talvez, menos liberais na sua hospitalidade. Os espíritas, né, se tivesse consciência disso, eles, né, teriam mais um pouco de cuidado. E agora você pode entender por que nos opomos com tanta força ao espiritismo e à mediunidade. Está na carta 68, a carta do Devakan. Fica claro pelo estudo da reencarnação, tal como ensinada pelos mestres dos Himalaias, que existe uma relação direta entre o rumo da vida física e o rumo da vida pós-morte. Uma das lições práticas desse estudo é que, já que a vida pós-morte é imensamente mais longa do que a vida física, vale a pena fazer um esforço concentrado para alcançar a paz interior e a sabedoria. Assim, é estabelecida uma tendência firme na direção correta, que se desdobrará durante os milhares de anos seguintes. Para estar à altura deste desafio, desta oportunidade, o aprendiz deve ouvir o seu próprio coração e agir de acordo com a voz de sua consciência. Mas também é recomendável estudar e refletir sobre o funcionamento das leis ocultas do universo, inclusive a lei do karma e da reencarnação. A lei do karma, que é a doutrina da responsabilidade, né? Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá, e a lei da reencarnação, que é a doutrina da esperança. Sempre haverá uma oportunidade para corrigir os nossos erros, né? Através dessa lei de reencarnação. O processo da reencarnação está ligado à lei mais ampla da manifestação periódica de toda a vida. Esta lei se aplica tanto a seres humanos como a animais, a vegetais, a planetas e ao próprio universo. Sua abordagem se faz através da chamada doutrina dos ciclos. Aqui com essa frase da aula do nosso costume, eu encerro hoje, né? Esse estudo um pouco complicado, passei muito ruim, porque também eu entendo pouco. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa. Vamos ver se dá tempo para alguns comentários antes de encerrar, ok? Podem abrir os microfones. Foi ótimo, Fátima. Gratidão. Nós temos 4 minutos ainda, viu? 4 minutos. Se alguém quiser colocar alguma coisa, nós temos tempo. Eu queria só comentar sobre essa questão dos suicidas e daqueles que morrem repentinamente, né? Que realmente eles ficam ali por um período de tempo orbitando a Terra até se completar o seu karma. Segundo a Carta dos Mahatmas, eu não estou lembrado agora, isso não se aplica às crianças com até 7 anos.
porque não deu tempo formar a personalidade, né? Então, como a criança ainda não tinha karma, não deu tempo formar a personalidade dela para que se criasse um karma, então ela é arrebatada, o corpo, os princípios astral e mental dela são rapidamente dissolvidos, assim que o corpo físico também volta à natureza, e a mônada faz sua viagem até a próxima reencarnação dela. Isso. Perfeito. Se não temos... E essa reencarnação é a mesma, a distância é de 3.000 anos também? Das crianças? Sim. Pelo que eu li, a reencarnação da criança humanas, ela é quase que imediata, né? Ela é mais rápida. Ela não passa por esse longo período, porque ela não vai andar o percurso todo, né? Como a pessoa que já tem o corpo mental formado, né? Completo. Vai passar pelo Devakan. Aquele período entre o Kamaloka e o Devakan, ali passa muito tempo, e o período entre o Devakan e a reencarnação também é muito tempo, às vezes passa até um kalpa, né? Que é um dia de Brahma. Tem nos casos das pessoas más, elas que vão reencarnar no Aviti, né? Que vão desencarnar e vão para o Aviti, elas passam até um kalpa ali naquelas regiões, que é 4.320.000 anos, né? Que é um dia de Brahma. Então, para cada um tem seu tipo de vida. A criança é imediatamente. Tem alguns casos também, a criança e o louco, né? O louco também, que ele não formou corpo karma. É verdade. O louco também. Por ele não ter karma, ele também passa ele não tem karma. Por esses planos. O louco, né? No caso, Fátima, criança até 7 anos. Eu perdi meu irmão, ele tinha 8 anos. Aí ele tem só 1 ano que formou karma, depois de 7 até 8. Eu acho que isso é uma média, né? Eles dizem que o ego, ele só domina os princípios daquele ser a partir dos 7 anos. Mas eu acredito que é um período muito pequeno, né? Deve ser proporcional, né, Denise? Deve ser, que fica simbólico, né? O número 7 é simbólico. É simbólico, exatamente. É simbólico? Tá. Como sempre, né? 5 horas. Para não sermos cortados. Cortar. Né? Acho que a gente... Pois é, não apareceu a mensagem. Agradecemos a vocês. A gente pode encerrar. A mensagem apareceu, né? Apareceu. Muito obrigada. Porque vamos encerrar respirando. Muito grata, Fátima. Agradecendo. Vamos. Antes muito bom. Sim? Sim. Bom, vamos fechar os olhos um momentinho para agradecer essa palestra, esses ensinamentos que nos deu a nossa irmã Fátima. Vamos respirar lento, suavemente. Cada tempo, seu tempo. Vamos abrir os olhos e agradecemos muito a Fátima, a sua participação conosco.